Dias depois, os pombinhos voltam para a capital. Paulo e Esmeralda seguem se agarrando. Perla e Fernando surgem com as crianças. Todos paparicam os pequenos. Os pombinhos continuam eufóricos. Paulo procura Mariano. Eles ressaltam que não querem mais problemas. Paulo conta para Mariano que Esmeralda está com Virgínia. O Garanhão revela uma novidade para o irmão. Mariano revela para Paulo que um canal de televisão quer fazer uma novela inspirada no livro dele. O pintor reage atônito com a revelação. Mariano afirma para Paulo que ele pode ter muito dinheiro. O bonitão planeja ser um ótimo escritor. Virgínia e Esmeralda conversam. A gata aconselha a cunhada. Esmeralda sugere que Virgínia entenda Centavinho. Elas conversam sobre os médicos. Virgínia avisa a Esmeralda que não vai abortar. Centavinho surge na igreja. Ele reza. Centavinho ressalta que não pode enviuvar precocemente. Esmeralda teme que o mendigo sofra com a solidão. A gata não apoia a decisão de Virgínia. Esmeralda afirma para a cunhada que ela deixará uma criança doente e órfã. Virgínia sugere que a morena console Centavinho. Ela pede um favor para Esmeralda. Centavinho se apresenta em um estabelecimento. Ele toca o seu violão e canta. Centavinho não para de pensar em Virgínia. Ele recorda que a loirinha o transformou em um cara melhor. Centavinho é aplaudido por terceiros. Ele segue aéreo. Centavinho dedica a sua canção para Virgínia. Ele ressalta que fará de tudo para salvar a vida da esposa. Centavinho segue em uma sinuca de bico. Ele bebe água. Centavinho amaldiçoa o seu futuro filho. Esmeralda conta para Perla e Jacira que Virgínia engravidou. Todos lamentam. Paulo entra em cena e não entende nada. Ele questiona as damas. Garibaldo conversa com Fernando. O silencioso estranha a postura do órfão. Garibaldo afirma para Fernando que precisa criar o filho. O ressentido acalma o órfão. Garibaldo confessa para Fernando que não sabe como se comportar em público. O silencioso orienta o órfão. Garibaldo deseja repassar bons valores para o filho. Ele pede para Fernando ser o seu professor. O ressentido decide ajudar o órfão. Edgar segue observando Gisele. Ele ressalta que ela está completamente maluca. Edgar continua decidido a curar Gisele. Ela se balança. Edgar deseja que Gisele retome a sua vida normal. Pedro e Jacira saem para caminhar. Eles conversam sobre os filhos. Pedro deseja casar com Jacira. Ele a deixa desconcertada. Pedro se declara para Jacira. Ela continua atônita. Pedro convida Jacira para comer um pastel. O celular do detetive toca. Pedro atende a ligação. Fernando fala para o funcionário que Garibaldo quer a guarda do filho. O detetive tem uma ideia. Garibaldo relata para terceiros que Inês planeja vender a criança. Pedro decide colocar o seu plano em ação. Dias depois, Garibaldo começa a se refinar. Ele anda com um livro na cabeça. A professora o repreende. Garibaldo avança no aprendizado. Ele começa a ficar impaciente. Garibaldo desfila pelo escritório. Ele faz a professora sorrir. Garibaldo também estuda sobre a história do México. Ele se torna inteligente. Um tempo depois, Esmeralda segue ajudando o órfão. Ela brinca com Garibaldo. Eles exaltam cultura. Ambos conversam sobre as iguarias da culinária. Os antigos pobretões requebram. Esmeralda e Garibaldo exaltam o poder do aprendizado. Ele impressiona a gata. Ela o felicita. Eles voltam a dançar. Garibaldo deseja comer peixe. O tempo segue passando. Fernando ressalta que a evolução de Garibaldo está visível. O silencioso decide mudar o visual do órfão. Garibaldo vai ao salão de beleza. Ele tenta fugir do local. A cabeleireira começa a cortar o cabelo do órfão. O tempo não para de passar. Esmeralda surge em sua formatura. Ela é eleita a melhor aluna da turma. A gata discursa. Esmeralda agradece a ajuda dos pais. Ela também cita os filhos. Esmeralda se declara para os queridos. Em público, ela exalta as virtudes de Paulo. Todos aplaudem a morena. Esmeralda e os colegas arremessam a beca. Eles seguem sendo ovacionados. Esmeralda agarra Paulo. Ela também paparica os familiares. Rita tenta alimentar Inês. A perversa despreza a avó. Rita ressalta que Inês guarda muito ódio no coração. A desprezível sugere que a exploradora vá embora.
Rei entra em cena. Os bandidos debocham da aparência de Rita. Rei e Inês seguem dispostos a tudo por dinheiro. Ela acaricia sua barriga. Esmeralda visita Virgínia. A gravidez da loirinha já é visível. Esmeralda presenteia Virgínia. Ela admira os pertences do filho. Virgínia desabafa com Esmeralda. Ela conta para a cunhada que Centavinho não quer aceitar a criança. Meses depois, Inês aparece com um barrigão. Um casal procura a perversa. Eles desejam comprar o bebê. Inês extorque os ricaços. Ela segue saltitante. Esmeralda e Paulo conversam com um engenheiro. O pintor estimula a morena. Esmeralda fala para o engenheiro que quer transformar um lixão em um local melhor. Ela impressiona terceiros. Eles trabalham em prol dos pobres. Os pombinhos gostam do projeto do engenheiro. Eles trocam elogios. Virgínia obriga Centavinho a tocar na sua barriga. Ele segue tristonho. Virgínia abraça Centavinho. Eles trocam juras de amor. Virgínia faz as pazes com o marido. Centavinho beija a parceira. Eles caminham juntos. Virgínia dá comida na boca de Centavinho. Ele faz o mesmo com ela. Eles se divertem. Virgínia lambuza Centavinho. Ele também suja a esposa. Eles namoram. Semanas depois, Inês sente dores. Rei percebe que a perversa não está bem. Inês joga água no bandido. Ela fala para Rei que precisa ir ao hospital. Inês manda o bandido procurar o casal milionário. Ela não suporta as dores do parto. Momentos depois, Inês surge na clínica e grita muito. Ela dá à luz. Inês escuta o choro da criança. Rita tenta mostrar o menino para a neta. Inês informa a avó que não quer saber do filho. Rita fica aos prantos. Os milionários surgem. O ricaço mostra a grana para Inês. Rita continua desolada. Os milionários levam o pequeno. Rita quase tem um troço. Inês a cala. Rita repreende a neta. Virgínia também vai para a clínica. Centavinho tenta ampará-la. A loirinha segue feliz. Centavinho afirma para Virgínia que eles têm muito para viver. Ambos trocam declarações. Virgínia é levada pelos médicos. Centavinho chora. Ele manda um beijo para a esposa. Centavinho não consegue parar de chorar. O médico fala para Virgínia que a colocará para dormir. Ela deseja conhecer o filho. O doutor também fica triste. Virgínia recebe a anestesia. Ela cai no sono. Virgínia pensa em Centavinho. Ele segue inquieto. Paulo e Esmeralda chegam na clínica. Centavinho passa mal. Ele expõe o seu medo para os demais. Centavinho relata para terceiros que não vive sem Virgínia. Esmeralda o ampara. Virgínia acorda. Ela descobre que teve uma menina. Virgínia acaricia a filha. Ela conversa com a pequena. Virgínia deseja criar a garota. Ela chora sem parar. Centavinho e os demais continuam comovidos. Virgínia protege a filha. Centavinho olha para cima. O médico fala com os preocupados. Os aflitos descobrem que Virgínia já deu à luz. Centavinho segue assustadíssimo. O doutor sugere que os demais se preparem para o pior. Centavinho esmurra a parede. Mariano e Paulo temem a morte da irmã. As lágrimas escorrem pelo rosto de Centavinho. O médico permite que os preocupados se despeçam de Virgínia. Ela pede para ficar sozinha com a filha. Virgínia nina a criança. Ela deseja que a pequena seja feliz. Virgínia expõe o seu amor para a filha. Ela sente que irá para o reino de Deus. Virgínia encosta o testão na testa da pequena. Jacira lamenta a situação. Ela abraça Centavinho. Ele segue confuso. Lorena entra em cena. A ardilosa ressalta para os demais que quer se despedir da neta. Esmeralda gosta da ideia. Lorena relembra as suas discussões com Virgínia. Ninguém consegue conter a emoção. Paulo vai ao quarto de Virgínia. Ele recorda os momentos felizes que viveu com a irmã. Paulo admite para Virgínia que está sofrendo. Ela sugere que ele ama a sobrinha. Virgínia reitera para Paulo que sempre o venerou. Ele deseja pintar um quadro para a irmã. Paulo beija a testa de Virgínia. Mariano recorda que brincava com a irmã. Virgínia fala para o garanhão que sempre o admirou. Mariano tenta segurar as lágrimas. Ele faz piada com a situação. Virgínia gargalha. Mariano fala para a loirinha que ela foi a melhor irmã do mundo. Ele dá o último beijo em Virgínia. Lorena recorda que sempre hostilizou a filha. Virgínia informa a venenosa que a perdoa. Ela ressalta para Lorena que, apesar de tudo, nunca deixou
deixou de amá-la. A emoção toma conta do momento. Virgínia pede para Lorena ser forte. A ceguinha informa a mãe que está indo em paz. Ela sugere que Lorena não deteste a neta. A mãe de Paulo faz uma promessa para Virgínia. A loirinha informa a ardilosa que nunca teve sentimentos ruins. Virgínia ressalta que Lorena foi uma boa mãe. A amarga segue se desculpando com a filha. Lorena ressalta que prejudicou Virgínia. Ela despreocupa a mãe. Virgínia ressalta que Lorena só agiu por amor. Ela faz a parente entrar em surto. A pequena dorme. Lorena abraça Virgínia. Ela não se conforma com a situação da filha. Centavinho chega para o último adeus. O cantor confessa para a esposa que já está amando a filha. Virgínia segue em paz. Ela ressalta que Centavinho foi a sua alma gêmea. Eles alegram que se amam desde o primeiro encontro. Centavinho assegura para Virgínia que jamais irá esquecê-la. Ela recorda que queria ter vários filhos. Eles pensam no futuro. Virgínia promete a Centavinho que, mesmo de longe, protegerá a filha. O cantor exige que a loirinha não vá embora. Virgínia afirma para Centavinho que viverá através da pequena. Ele também deseja partir. Virgínia pede para Centavinho registrar a criança. Ele decide homenagear a esposa. Eles decidem o nome da pequena. Virgínia dá o seu último suspiro e morre. Centavinho se descontrola. Ele dá adeus à esposa para sempre. Vários anos depois, a pequena Virgínia já surge como uma grande criança. Centavinho rodopia com a filha. Ele decide levar a pequena para um aniversário. Ambos decidem ir ao parque.